Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje, dentro da pós em Docência do Ensino Superior, nós vamos conversar um pouquinho sobre dinâmicas de grupo. Essa disciplina dinâmica de grupo vai nos trazer alguns conhecimentos de como trabalhar em equipes e pequenos grupos. Então, na verdade, o que é essa dinâmica de grupo? É uma metodologia que pode ser utilizada com uma situação agora que é mais inovadora. Então, alguns professores já estão se valendo dessa ferramenta para melhor aproveitamento dos conteúdos. Durante essa aula de hoje, então, a gente vai estudar algumas técnicas, a gente vai entender um pouco do conceito, qual é a aplicação e ter um pouco de noção sobre qual é a importância de fazer dinâmicas de grupos no ensino superior. Então, esse conceito, dinâmica de grupo, ele faz parte da psicologia social, ele está relacionado à força em ação do contexto de um grupo, ou seja, qualquer indivíduo que se comporta de uma forma, acaba se comportando de uma forma diferente quando está em grupo. E esse determinado grupo, ele varia o seu comportamento dependendo do contexto que está sendo apresentado. Então, apesar dos estudos sobre a questão de grupo já existirem há muito tempo, foi só a partir dos estudos de Kant, em meados do século XX, que o termo dinâmica de grupo começa a aparecer. Então, o que são dinâmicas de grupo? As dinâmicas de grupo são instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de formação, de organização, que possibilitam a criação e recriação de algum conhecimento. A dinâmica de grupo, ela é uma ação grupal. Ela é destinada a um propósito em que todos os que estão envolvidos acabam participando. É uma ciência que tem como objetivo o estudo da natureza e de funcionamento dos grupos. Quando essas dinâmicas de grupos elas são bem desenvolvidas, conduzidas e avaliadas, elas trazem consigo um valioso instrumento de autoconhecimento, de absorção de conhecimentos, oferecendo informações importantes para que os participantes melhorem a questão do seu perfil, das suas competências. Aqui nós temos agora um infográfico que vai trabalhar quais são as etapas fundamentais dessa técnica que é utilizada. Então, você precisa do planejamento, ou seja, você vai fazer com que, vai prever o que você quer nessa ação. Qual que é o seu objetivo ali? Depois, qual que é a motivação ou a sensibilização? Como que você vai conduzir isso? Depois, a ação e, por último, a avaliação. E o que é um grupo? Um grupo é um conjunto de pessoas que possuem um vínculo, né? Seja ele definido ou não, mas existe ali um motivo deles estarem juntos. Um grupo também tem a consciência, ou seja, elas percebem que esse grupo buscam alguma coisa em comum. Tem que ter um propósito e se engajarem para realizar esse propósito. Tem que ter dependência mútua um entre outros, sabendo da necessidade que eles precisam se auxiliar entre si. Tem que ter a interação, ou seja, membros que influenciam e que reagem de forma recíproca. E também tem que ter habilidade para agir de maneira unificadora, ou seja, juntar essas peças todas do grupo. Na questão do ensino-aprendizagem, usando a questão da metodologia e da ferramenta de dinâmica de grupo, a gente tem que pensar que esse grupo ele é um conjunto de alunos, né? No caso aí do ensino superior, que interagem em função de objetivos cooperativamente, cuja participação individual traduz no pensar, no ouvir do outro, aceitar as possibilidades, reconhecer as suas limitações, a limitação do outro, e respeitar e ser respeitado, no agir e no acrescer com o outro. Então, quais são as formações, a estrutura do grupo e os papéis que devem ser desempenhados? Então, com essa questão do ensino em grupo, trabalhando a questão aí da dinâmica, esse conjunto de pessoas, geralmente com necessidades semelhantes, se reúne em torno de uma tarefa ou meta específica. Cada participante tem o seu papel dentro desse grupo. Exercita sua fala ou até a questão do silêncio. Dá sua opinião, defende seus pontos de vista. A formação desse grupo pode ser de forma espontânea, né? Quando a gente propõe uma atividade, os alunos se reúnem livremente, por aproximação física ou por afinidade, de forma mais produtiva, ou também pode ser de forma dirigida, quando o professor ou o instrutor ele vai e junta a equipe de acordo com a tarefa que tem que ser cumprida. Então,
dando também ali os papéis que precisam ser desenvolvidos naquele momento. Os componentes de um grupo assumem papéis diferentes. Tem o líder da mudança, tem o líder da resistência, o bode expiatório, o representante do silêncio e o porta-voz. Para que haja uma organização e uma produtividade, é muito importante que cada elemento saiba com clareza o que se espera dele. Então, ele tem que saber o seu papel e para que o outro também tenha o que esperar daquele papel que ele venha desenvolver. Por isso, as funções de cada um devem ser definidas. Além disso, é importante salientar que o grupo precisam de questões mais complicadas e mais desafiadoras. Então, a gente pode trabalhar com sentimentos, com sabores, com ansiedades, com frustrações, com medos, desânimos, prazer e o trabalho. Os membros do grupo são bem integrados quando? Então, como que a gente vai saber se esse grupo realmente desenvolveu um bom papel ali dentro? Eles se expressam livremente, eles respeitam pontos de vista diferentes, eles sabem ouvir, eles refletem e tomam decisões, eles aceitam e fazem críticas construtivas, eles cumprem tarefas, eles se esforçam pelo sucesso do grupo e eles colocam os interesses do grupo acima do seu próprio conhecimento. Alguns papéis podem ser desempenhados pelos seus membros, como de observador, de avaliador, de diplomata, entre outros. Então, por exemplo, nós temos o coordenador. Quem é o coordenador ali dentro da dinâmica do grupo? Ele vai orientar, vai controlar algumas ações dentro dos objetivos. Ele torna a dinâmica, ou seja, a atividade mais prazerosa, ele faz a questão da integração, ele representa os membros numa fala e ele também integra aí no processo de avaliação. Quem é o secretário? Ele registra qual é o plano de trabalho que foi desenvolvido e quais as ideias e as conclusões. E o relator, ele lê, apresenta as conclusões que o grupo fez aos demais colegas da turma ou professor e pode ser desempenhado pela mesma pessoa que atua como secretário. Esses papéis que são desenvolvidos no grupo proporcionam a atualização de diferenças individuais e não a questão de receitas de condutas normativas. O desenvolvimento do conceito como fruto da integração, da aprendizagem de novas maneiras de interagir, da questão do desenvolvimento de habilidades e também dos talentos. É muito importante que cada um compreenda quais são essas partes e qual o objetivo que tenha de chegar àquela meta final sem sacrificar a sua essência, ou seja, você tem que desenvolver aquele papel dentro daquilo que você também acredita. E aí, qual é o conceito, a importância e as aplicações? Então, dinâmica ela é uma palavra grega que significa ação. E um grupo pode ser definido como duas ou mais pessoas com interação e interdependente, que é a capacidade de agir de maneiras conjuntas. Então, dessa forma, a questão da dinâmica de grupo pode ser entendida como uma ação grupal destinada a um propósito em que todos os envolvidos participam. Então, lá no âmbito da educação, da formação e do trabalho em equipes, existem numerosas técnicas conhecidas como dinâmicas de grupos. O que nós temos que pensar sempre é que se essa dinâmica ela vai ser grupal, intergrupal, interpessoal ou até mesmo individual. Esse trabalho é realizado por meio de cooperação, das necessidades e dos interesses em comuns. Com interação, tem que haver sempre a troca de ideias, as sugestões, os objetivos que têm que ser alcançados, qual é o objetivo comum. Esse objetivo tem que ser concreto, claro, pois é dele que o aplicador ou o professor ali, no caso no ensino superior, busca a estratégia para ação para orientar quem está participando dessa dinâmica de grupo. Em diversos conceitos, podemos dizer que a dinâmica de grupo é uma ciência que tem como objetivo o estudo da natureza e funcionamento dos grupos, pois os grupos não se restringem apenas à soma dos indivíduos, mas análise do funcionamento a partir da amplitude do entendimento desses indivíduos sobre alguma coisa. Uma vez que o crescimento do ser humano se dá por meio das relações interpessoais, da questão da interação dos grupos de trabalho, a questão das equipes, a questão da liderança, da convivência e da questão da organização também. Então, as dinâmicas, elas podem ser um recurso bastante útil para todos os participantes. Então, ela vai ser útil para quem planeja,
para quem aplica e para os próprios participantes, pois ela é uma questão de proporcionar a questão da socialização e também é uma prática de saúde mental. Lá no contexto da educação, essa técnica tem mostrado um recurso muito útil, porque na medida que promove a questão da aprendizagem através das experiências, ela também possibilita que os integrantes do grupo vivam essas experiências, né? Ou seja, experiências de conflitos, de resistências, de motivação, coisas, situações que estão presentes ali no dia a dia. Então, essa dinâmica contribui para que os indivíduos se tornem mais preparados para compreender e atuar nas diferentes situações da vida. Independente da meta específica, seja a questão da aprendizagem, da formação, a questão dos grupos para uma reunião de trabalho, seja qual for a meta dessa dinâmica de grupo, elas sempre vão contribuir para aperfeiçoar a ação em grupo, para trabalhar a questão da virtude, do poder, da questão dos impulsos que são motivadores, que são importantes, a questão da estimulação. Nós temos sempre que pensar tanto nas dinâmicas internas, né, como as externas, ou seja, grupos entre grupos e grupos com ele mesmo, de forma a potencializar e integrar as forças que são existentes dentro do grupo, ou seja, a gente tentar compreender um pouco as potencialidades que cada um tem para desenvolver os seus papéis ali e sempre fazer com que isso funcione de uma melhor maneira, uma maneira mais organizada, uma maneira mais coerente. Os jogos, as atividades, os instrumentos de dinâmicas de grupos, elas podem ser colocadas em práticas por profissionais com competências técnicas ou não, sempre utilizando sempre a questão de uma ferramenta de apoio. Então, o processo de correção da sua aplicação poderá não ser só uma questão técnica, mas também percebendo a questão das circunstâncias que estão sendo vividas ali. A questão dos investimentos, a questão da participação, a questão do clima que desenvolveu e até mesmo qual é o propósito dessa dinâmica. E quais são algumas seleções de dinâmicas que nós escolhemos hoje para conversar um pouquinho com vocês? As atividades não importa para quem se destina e com qual enfoque requer um vasto conhecimento de técnicas de trabalho. Para a gente selecionar uma técnica de ensino em grupo adequada, o professor deve considerar que grupo que ele está trabalhando, qual é o fim que ele tem. Assim, o professor tem como desafio adotar as estratégias que mais se adaptem às características daquele grupo, seja a questão da idade, a questão da escolaridade, a questão do nível socioeconômico, as particularidades culturais. Então, o objetivo que se procura atingir ao contexto no recurso disponível é conhecer o grupo e talvez melhor vai descobrir o professor qual é a melhor estratégia que ele deve usar. Assim, cabe ao professor estudar, selecionar, organizar e propor a melhor ferramenta que desafie esses participantes. Proporcione a questão da aprendizagem, possibilita e facilita a questão da apropriação de conhecimento. Então, muitas vezes, um conteúdo exigirá a utilização de estratégias diferentes, assim como a mesma estratégia poderá ser utilizada em diferentes momentos. Então, a dinâmica de grupo ela pode servir para vários conhecimentos ao mesmo tempo, né? Ainda nesse sentido, as ferramentas podem ser modificadas ou adaptadas pelo professor, né, conforme a necessidade ali que vai sendo percebida. O profissional que assume essa função de orientar uma atividade de ensino, ou seja, uma dinâmica de grupo, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter clareza da sua finalidade. Ou seja, essa dinâmica ela deve auxiliar quem? Qual é o desenvolvimento do ensino-aprendizagem nesse processo? E nós temos aí alguns processos que são importantes dentro da dinâmica do grupo. Primeiro, o objetivo. Você tem que escolher o seu objetivo, identificar o seu público-alvo, ver qual é o perfil. A questão da idade, a questão do sexo é masculino, se é feminino, a questão cultural. A gente tem que saber o número de participantes que vai fazer essa dinâmica. Nós temos que pensar nos recursos disponíveis que nós temos e também qual é o local para desenvolver essa dinâmica. Mas, afinal, quais são os passos para selecionar uma dinâmica? Então, primeiro, o professor ele deve ter claro o seu objetivo. O 2, como eu falei, é necessário conhecer o público-alvo.
O 3, é necessário prever o número de participantes que vai participar ali, se é um grupo muito pequeno, se é um grupo grande. O 4, se o local ali a ser realizado, ele está condizente com o número de pessoas, ou seja, é com cadeiras, é no auditório, é numa sala grande, numa sala pequena. E depois também perceber qual vai ser a melhor estratégia para a gente definir a dinâmica. O que é e para que servem, então, as dinâmicas de grupo? Servem para corresponder às interrogações de como o que pensam as pessoas, o que sentem, o que vivem, como elas sofrem. Serve também para criar um caminho de teorização sobre essa prática, como um processo sistemático, ordenado e progressivo. Podemos utilizar também, retornando à questão da prática, para transformar, para redimensionar. A gente pode incluir novos elementos e permitir que as pessoas expliquem o que elas compreenderam sobre esse processo que elas estão vivenciando. E quais são os tipos de técnica? Nós temos aqui a tempestade de ideias, que é uma técnica de grupo, e a principal característica é explorar as habilidades e potencialidades ali da pessoa, direcionando ao serviço de acordo com a questão do interesse. Então, é um conjunto de perguntas que deve ser respondido pelas pessoas, né, de forma oral, com base nas experiências e nos conhecimentos adquiridos de toda a sua vida. Então, durante essas anotações, todas as frases, as palavras devem ser consideradas. O ideal é que todos participem e exponham a sua opinião. Logo após, o professor analisa cada opinião, sem constranger nenhum aluno nos comentários, mesmo que não tenha nenhuma ligação com o que foi expresso. Esse tipo de dinâmica é importante, pois o aluno expõe seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida, além de fazer com que os alunos se posicionem diante de determinado tema, respeitando as ideias do colega, e também exercite a prática de participação do cotidiano nas aulas. Então, basicamente, as técnicas participativas, ou seja, as dinâmicas de grupo, geram um processo de aprendizagem libertador. Por quê? Porque permitem desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo seu potencial e conhecimento, possibilita a criação, a formação e a transformação de conhecimento, onde os participantes são sujeitos da sua própria elaboração e execução. Nós temos aqui a técnica do quebra-gelo. O que é essa técnica do quebra-gelo? Ela ajuda a tirar a atenção do grupo, então ela pode ser iniciada como se fosse uma brincadeira, assim como as pessoas vão trabalhar essa questão das experiências infantis. Ela é um recurso para que as pessoas elas se aproximem, elas conversem um pouco mais, tira essa questão da tensão que está ali naquele momento. Tem a técnica de apresentação. O que é isso? É a pessoa ajudar a se apresentar. Então, o que eu faço, como eu faço, como eu vivo, o que eu gosto, o que eu sonho. Então, esse tipo de dinâmica de apresentação é sempre aconselhável que sejam utilizadas dinâmicas mais rápidas e de curta duração. Porque as pessoas falam coisas bem rápidas e se for um grupo muito grande, as pessoas vão acabar não lembrando e levando um tempo muito grande. A técnica de integração permite analisar o comportamento pessoal do grupo a partir de exercícios bem específicos que possibilitem a participação de aspectos mais profundos das relações interpessoais, ajuda a sermos vistos pelos outros e como que a gente também percebe essa integração do grupo. O diálogo é mais profundo, o lugar da questão a gente pode colocar de temas como a indiferença, a discriminação, o desprezo. Isso tudo a gente consegue também perceber ali durante a dinâmica. Temos as técnicas de relaxamento. O que é isso? Tem o objetivo de eliminar as tensões, de soltar o corpo, de voltar a si, a questão da fadiga, do cansaço. Então, essas técnicas de dinâmicas de grupos que envolvem a questão da técnica do relaxamento, a gente pode fazer no processo de final do dia, para a gente saber como que as pessoas se interagem um pouco melhor. Preciso romper aquela questão entre o espaço físico e espaço interno da pessoa também. Tem a técnica de capacitação. O que é isso? Existe para a gente trabalhar algum tema ou alguma coisa que precisa de mais concentração do grupo. Então, pode ser uma revisão, pode ser uma comunicação, pode ser algo da realidade que tá permeando ali
no grupo. E esse tipo de técnica ela vai sempre ampliar a capacidade de escutar e de observar. Dentro dessa técnica, facilita e clareia as atitudes dos professores, sempre orientar o melhor trabalho do grupo, de forma sempre mais clara, mais livre, com todos ali do grupo. E quais são exemplos mais comuns de dinâmica de grupo? Nós temos aí a primeira dinâmica, que é uma dinâmica, por exemplo, para a gente vender. Então, a gente vai se vender no primeiro momento. Então, nós vamos trabalhar com 11 tiras ali de tipos psicológicos. Então, um tímido, um risonho, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que é introvertida. A gente vai dar 11 tipos psicológicos. Então, a pessoa tem 20 minutos para ela fazer a sua apresentação e depois ela vai se apresentar em 5 minutos. E ela vai se vender, na verdade, ela vai se apresentar de uma forma criativa e original. Só que na hora dessa apresentação, ela vai tirar uma dessas fichinhas, desses tipos psicológicos. E ela vai ter que apresentar da forma que apresenta ali. Então, ela vai ter que se vender da forma tímida, ou da forma feliz, ou da forma animada. Geralmente, a gente vai colocar ali em torno de 2 horas para todas as pessoas se apresentarem. E a gente pode anotar no quadro todos os participantes e deixar na frente um espaço para que cada um também fale um pouquinho sobre o que achou dessa apresentação na forma desse tipo psicológico que a pessoa apresentou. O próximo é em forma de cartaz. O que é isso? A gente vai distribuir lápis, papel para as pessoas e elas vão se posicionar em círculo e cada um deverá fazer um desenho que represente você. E aí depois, mesmo que a pessoa não saiba desenhar, a gente vai marcar ali uns 10 minutos e a gente vai confeccionar um cartaz grande. Então, uma vez concluído esse cartaz, as pessoas devem sair do lugar, mostrar a sua figura ali, falar um pouquinho sobre ela e compor esse cartaz melhor. Pode explicar, colocar o nome. O próximo é uma dinâmica para liderança. E aqui nós colocamos uma situação que é para a gente começar a compreender se essa pessoa realmente é líder ou não é. Então, a situação é que imagine que nessa cidade está sob uma ameaça de bombardeio, aproxima-se um homem e solicita que faça uma decisão imediata. Existe um abrigo subterrâneo onde só pode acomodar 6 pessoas, mas existem 12. E ali ele te dá o perfil das 12 pessoas e você tem que escolher entre 6 que estão ali e justificar por que você escolheu esses 6. Tá? Isso dentro de um grupo. A dinâmica de comunicação. Então, o professor ele começa explicando ali o pensamento, o sentimento dessa pessoa. E aí ela vai ter que falar sobre esse sentimento através de várias técnicas. Pode ser a musical, a desenhar, pintar. Só que na hora que ela for se apresentar, ela tem que fazer isso de uma forma não verbal. Então, como que ela vai mostrar aquilo que ela fez de forma não verbal, usando outro tipo de comunicação? Depois nós temos para a questão de trabalhos em equipes. Então, aqui nada mais é do que pegar bexigas, pedir para que cada um pegue uma bexiga e encha. E aí a gente vai pedir para que amarre e todo mundo vai jogando as bexigas no meio. E o objetivo é não deixar essa bexiga cair. Então, a gente vai batendo ali na bexiga e o professor vai tirando as pessoas do centro ali, para ela não bater mais na bexiga. No final, vai sobrar uma pessoa, 2 pessoas com um monte de bexiga, ela não vai conseguir dar conta. E a gente pergunta para eles, como que é o trabalho em equipe, onde todos participam? E como que é o trabalho da equipe, onde simplesmente não existe mais a cooperação? Se a gente consegue resolver esses problemas ou não. Nós vamos deixar também, gente, um link de um vídeo para vocês assistirem um pouco mais sobre dinâmicas de grupo. E nós terminamos a nossa aula por aqui. Agradecemos e obrigada.